coisas do passado mal feito por mim e por meus erros. Restauração é tudo que ele precisa. Recomeçar pelas mãos do verdadeiro artista. Pintura abstrata de tudo. Graça e paz a vocês, boa tarde, gente. Estamos iniciando mais uma semana com o Manifesto do Evangelho, mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá. Eu tenho certeza que vai ser muito bom hoje à tarde. O Senhor vai ministrar muita coisa no nosso coração. Muita coisa boa para nós hoje. Sejam todos bem-vindos. Que o nosso bom Pai derrame graça sobre nós, sem medida, e a grande oportunidade de poder olhar para o texto sagrado e meditar nessa tarde. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver quem já está com a gente aqui. Arte sem valor, passeia a Deus. Bendito seja o Senhor. Tenho certeza que hoje vai ser muito forte para nós. Papai cuida de nós de uma forma toda especial, né, gente? Toda especial, e tenho certeza que hoje o Senhor vai nos marcar mais uma vez. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Queridos de Deus, quero pedir a vocês que vão compartilhando, vão divulgando, vão distribuindo tudo que está acontecendo hoje aqui, o que vai acontecer na verdade. Tenho certeza que o Pai vai nos marcar mais uma vez. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo de número 13 do Evangelho de João, versículo de número 6. Foi o versículo que a gente parou da última vez. A gente vai dar continuidade hoje, tá bom? Versículo de número 6 do capítulo de número 13 do Evangelho, escreveu São João. Para a glória de Deus. Vocês possam ser agraciados pelo Senhor hoje, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está com a gente aqui já. Deixa eu ver quem está com a gente. Quero mandar um abraço aqui para Glenda, Deus abençoe. Evangelista Sônia. Quem mais? Raíla, boa tarde, filha, Deus abençoe. Analix Fragoso, Deus abençoe. Ricardo Souza, Adriana Ramos, todo mundo chegando aí, tá? Sejam todos bem-vindos nessa tarde maravilhosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei porquê, mas eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês. O celular que está sendo usado para gravação, mas estou vendo aqui o comentário de vocês. Regiane Melo, seja bem-vinda. A glória de Deus. Glória a Jesus. Deixa eu ver quem mais aqui está chegando aqui conosco. Daniel Alves, Deus abençoe. Júnior Moraes, cara, esse cara é 10 anos demais, a gente trabalhou um bom tempo na CPAD junto, foi muito massa. Paz, meu querido, seja bem-vindo. Hoje vai ser muito massa. Capítulo 13 do Evangelho escreveu São João,
E o verso de número 1, Cris Borges, seja bem-vinda também, Deus abençoe. Paz, irmã Rosa, lá do Guajiru, uma das praias mais bonitas do estado do Ceará. Já tive a honra de passar alguns dias ali, foi muito bom. Deus abençoe. Muita gente de Deus aí chegando para crescer junto com a gente na palavra do Senhor, né? Para crescer junto conosco. O papai cuida de nós de uma forma toda especial e a gente não pode esquecer disso, né? Todo dia o papai vai nos lapidando até nos tornarmos o projeto que ele desenhou, até nos tornarmos o projeto que ele determinou que nos tornássemos. Então, de uma forma especial, todo dia ele vai nos lapidando. Deixa eu dar aqui um aviso para vocês: amanhã mesmo, nesse mesmo horário, vai estar participando conosco o diretor do seminário do Centro-Adem, pastor João Evangelista Júnior, pastor da Assembleia de Deus do Montese, e vai ser muito top amanhã, tá? Muito top. Amém, queridos. Pessoal aí de Recife, né? Irmã Raíssa, né? Paz a todos os meus conterrâneos de minha terra, né, Daniel? Terra de Pernambuco. Pessoal aí do Brasil espalhado. Ana Beatriz também está chegando por aí. Vamos lá? Vamos para o texto sagrado, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu não sei por que não está aparecendo aqui os comentários, que aí eu queria ver aqui, fica muito mais fácil para mim. Mas tudo bem, a gente vai acompanhando aqui, vai dando tudo certinho, para a glória de Deus. Amém? Evangelho escreveu São João, capítulo de número 13. Capítulo de número 13 e o verso de número 6. Capítulo 13 do Evangelho escreveu São João, versículo de número 6. O momento da ceia de Cristo com os seus discípulos. E a gente vai para esse texto, né? Dando continuidade da última vez, amém? Queridos, deixa eu ver quem mais está chegando por aqui. Nayana Ferreira, Deus abençoe. Todo mundo, sejam todos bem-vindos. Para a glória de Deus. Vão apertando meu coraçãozinho e vão glorificando ao Senhor de forma virtual. Queridos, o texto fala assim para nós, aproximou-se, pois, de Simão, Pedro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavar os pés a mim? Vocês sabiam, eu vou falar uma coisa agora muito séria, muito sério. Pastor Antônio Natalício, da Igreja Missão Evangélica Pentecostal, prazerzão, pastor. Gente, o que eu vou falar agora é muito sério, preste atenção. Olha o que Pedro fala, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavar os pés a mim? Vocês sabiam que a graça, ela nos humilha? Vocês sabiam que a graça, ela destrói o nosso orgulho? Por quê? Porque toda pessoa quer ter um pouco de mérito diante de Deus. Toda pessoa, ele quer ter o privilégio de poder dizer: eu consegui isso, eu fiz isso. Tem essa vaidade, esse desejo de poder fazer isso. Mas a graça, ela não permite. A graça, ela não dá esse espaço. Por exemplo, você será salvo sem nenhuma participação de bondade sua. Isso quebra todo o orgulho do homem. Pelo contrário, suas obras podem atrapalhar no processo da salvação. Então, a graça, ela nos quebra, queridos. A graça,
ela nos quebra por completo. A graça, ela faz em nós a gente descer e se humilhar diante do poderoso Deus. A graça, ela faz cada um de nós entender que somos necessitados da graça do Senhor. A graça tem esse papel de se colocar no canto. Então Pedro jamais conseguiria entender o mestre lavando os seus pés. Gente, isso quebra o orgulho, isso quebra a soberba. A graça, ela faz isso. A graça nos coloca no nosso lugar. A graça nos coloca no lugar que é para nós estarmos. A graça tem esse papel maravilhoso, gente, de nos humilhar e fazer a gente entender que não tem méritos, mas é a graça que faz isso. A graça nos quebra, gente. A graça faz um cara que trabalhou de 5 da manhã até as 4 da tarde receber o mesmo tanto do que começou também a trabalhar às 4 da tarde. A graça, ela quebra todo o senso de uma justiça deformada, de uma humanidade caída. Continuando aqui, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O que eu faço contigo agora, tu não tem a mínima noção. Nada. É o Senhor que faz todas as coisas. É o Senhor que nos coloca no lugar certo. É o Senhor. O que eu faço contigo agora, tu não entende. Você só sabe até o momento. Você não sabe o amanhã. Há coisas na vida da gente que só vai ser compreendido depois. Por que Pedro, como líder, tem que passar pelo processo de negar para crescer? Tem coisas na vida da gente que não dá para entender. Ver o mestre dobrando-se para lavar os pés, não dá para entender isso. Tem coisas em Deus que você nunca vai entender. Tem coisas em Deus que é muito melhor você não perguntar por que está acontecendo aquilo. Por quê? Sabe? Deixa o Pai trabalhar de forma profunda em você. Irmã Denise, Deus abençoe, filha. Queridos, continuando ainda, diz assim o texto: disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Eu não vou permitir que o Senhor faça isso. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, Pedro, não tens partes comigo. Se eu não te lavar, você não tem aliança comigo. É necessário o processo de lavagem pelas mãos de Jesus. Para tu ter parte comigo, eu preciso fazer esse cerimonial com você, que vai muito mais do que um ato religioso. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. O texto continua. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Me dá um banho completo. Me dá um banho completo, então, porque eu quero ter muita parte com o Senhor.
A gente vê um Pedro complicado, né, às vezes, mas a gente consegue perceber um cara que tem uma paixão, um amor por Jesus muito grande. Pedro deu uma entrega enorme a Jesus, gente. Pedro tem uma entrega que precisa ser imitado por nós, tá? Precisa ser trabalhado em nós. Carlos Filhos, Deus abençoe, filho, seja bem-vindo. Ele precisa ser trabalhado em nós. Mas aquela coisa, é o processo de ser trabalhado ainda. Tem coisas que você vai acontecer na sua vida que você vai... Mas por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo isso. Só que o processo vai além da nossa compreensão humana, gente. O porquê de tudo isso que está acontecendo, e às vezes eles não conseguem entender, não conseguem compreender. Deixa eu continuar aqui agora na leitura. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós já estão limpos, só que tem um entre vocês que não está ainda. Jesus se referia a Judas. Porque há pessoas, irmãos, que nunca serão regeneradas. Há pessoas que nunca serão regeneradas. Nunca. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então a gente percebe que essa purificação, irmãos, ela não está relacionada, gente. Ela não está relacionada à estética. Essa purificação está relacionada, gente, ao interior, ao coração. Essa purificação não está relacionada simplesmente aos pés que será lavado, mas o ato de Jesus, irmãos, ele tem um significado por trás de tudo isso. O ato de Jesus era um ato de profético. Não era a água que ia lavar o que tinha que ser lavado. A água era só um ritual. Essa lavagem era muito intensa. Essa lavagem era profunda. Essa lavagem ela começava nos pés, mas ela alcançava o coração. Ela alcançava o coração. E os 11 já tinham passado por essa purificação, menos Judas. Não me pergunte por que Judas não foi escolhido. Eu não sei. Como também eu não sei por que os outros foram escolhidos. Porque os outros que foram escolhidos, eu te garanto uma coisa: bondade é o que não foi. Não foi. Não foi. Certa vez Spurgeon, caminhando nas ruas da Inglaterra, parou de frente a um mendigo e começou a chorar. O mendigo olhou para ele e disse: por que choras, pregador Spurgeon? O senhor tem tudo. Por que paraste perante mim e choraste? Spurgeon olha para o mendigo e diz: eu estou chorando porque eu queria saber por que eu sou pregador e pastor e você é um mendigo. Não consigo entender isso. Judas teve o melhor professor, Judas teve o melhor pastor, Judas teve o melhor líder, mas não conseguiu se transformar. Porque a transformação não depende dos meios,
Aliás, os meios são só meios. A salvação depende da vontade exclusiva do Criador de todas as coisas, o nosso bom Deus Pai. Sim, depende exclusivamente dele. Exclusivamente dele. Continuando aqui, gente. Versículo de número 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vocês entenderam? Ou vocês simplesmente viram como ato de receber bem um hóspede? Ou vocês entenderam só como um ritual, como um ato cerimonial, como um ato litúrgico de algumas instituições que ainda fazem a prática deste ato? Vocês entenderam só nisso? Ou vocês conseguiram ver mais do que isso? Ou vocês conseguiram enxergar um pouco mais além do que isso? Irmã Mônica, seja bem-vinda. Deus abençoe. Ou vocês enxergaram mais do que isso? Jesus está perguntando se eles conseguiram entender além de um ato cerimonial. E como eu tinha falado, existem instituições que ainda exercem essa prática. Mas não entenderam ainda o significado do ato. Não entenderam ainda. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu sou o que vocês estão dizendo. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que Jesus estava ensinando era uma prática que devia ser copiada pelos discípulos. Mas a prática do lavar os pés, nada contra quem quiser fazer. Mas não era essa prática que deveria ser copiada. E qual era a prática que deveria ser copiada? A prática que deveria ser copiada era essa: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O lavar os pés, que o ato que Jesus fez, nivelou, deixou todo mundo igual, no mesmo nível. Todo mundo está igual, gente. Todo mundo ficou no mesmo nível. Todo mundo ficou no mesmo nível. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão e levanta contra mim o seu calcanhar. Jesus está dizendo assim, eu não falo de todos não, porque tem um que eu não escolhi, porque eu sei quem eu escolhi. E eu volto a dizer, eu não sei por que fomos escolhidos, porque você e eu, nós tínhamos todas as razões suficientes para não ser escolhidos. Aliás, a aplicação da justiça de Deus sobre nós era o mais louvável, mas aprove a Deus Pai nos escolher na eternidade. E não satisfeito em só nos escolher para a vida eterna, que já era o motivo do ápice da coisa, Ele ainda nos dá dádivas,
Ele ainda nos dá a graça de termos a manifestação dos dons. Você percebe a gravidade disso? O grande manifesto do amor de Deus para conosco. E aqui no versículo de número 18, ele se refere a Judas. Eu não sei como é que você vai reagir com o que eu vou dizer agora. Judas não tinha opção. O pai não tinha projeto com ele. Aliás, Judas foi escolhido só para um projeto. Foi escolhido para trair Jesus. E o que me surpreende não é a traição, pois era um ato profético do Antigo Testamento. O que me surpreende é como Jesus trata o traidor. E aí a gente percebe que Jesus não cabe na caixinha humana. No versículo 19 diz assim: desde já vos digo, antes de aconteça, para que quando acontecer, creiam que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso tudo acontecendo, gente, numa ceia. Isso tudo acontecendo no ritual de ceia. Sabe? Isso tudo acontecendo na celebração mais importante dos discípulos com Jesus. A celebração da ceia. Versículo de número 21. Versículo de número 21. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Que um dentre vós me trairá. Queridos, traição, ela não vem de inimigos, porque você sabe que é inimigo. Traição, ela vem de gente próxima, pessoas que estão próximas. É aí que vem a traição. E o texto fala que Jesus angustiou-se em espírito, porque traição não é algo fácil de se conviver, ela dói. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Bem, quem será? Quem? Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que o texto se refere a João Evangelista, que escreve esse texto. E esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere, Pedro. Pedro, já que tu é o cara mais ousado, gosta de tomar atitude, pergunta para Jesus de quem é que ele está falando, Pedro. A quem? Ou seja, na verdade era Pedro que está mandando João perguntar, porque como João estava perto, faz uma pergunta para ele, pergunta quem ele é, quem é o traidor. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? João pergunta para Jesus: quem é? Pedro pede para João perguntar a Jesus: quem é? Quem é o traidor? Quem é esse que vai te trair? Fala para nós.
Compartilha com a gente. Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, aquele a quem eu tratar bem, aquele a quem eu fiz por ele. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Na frente de todo mundo, deu pão para Judas. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Sinal de que Judas nunca tinha nascido de novo. E quem nasceu de novo, o diabo não entra. Crente ficar possesso, nunca foi. Não existe isso. Quem nasceu de novo, o diabo não entra. O diabo nem toca, quanto mais entra. Se fica possesso, porque nunca nasceu de novo. Judas nunca nasceu de novo. Judas nunca foi justificado. Aí você deve estar perguntando, então por que Jesus escolheu, pastor? Escolheu para ele ser o traidor. Judas foi escolhido para ser o traidor. Só isso. Só tudo isso. Judas foi escolhido para isso. Para ser o traidor. Só tudo isso. E após o bocado, Satanás entrou em Judas, então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Corre, vai. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Qual era o propósito dessas palavras de Jesus? Eles tinham dificuldade de entender o projeto, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenará que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Judas, ele não chegou a comer a ceia com os discípulos. Ele saiu antes. Ele saiu antes. Ele não consumou o ato da ceia. Ele não finalizou o ritual da ceia. Pegou o pão, mas não concluiu o ato. Porque quem come da minha carne e não bebe do meu sangue, não é digno de mim, disse Jesus. Judas teve que ir embora. E os discípulos não entenderam, não compreenderam o porquê da saída de Judas. Para onde é que estava indo? Será que for resolver alguma coisa relacionada à bolsa, ou comprar alguma coisa, dar alguma coisa aos pobres? Eles não conseguiram entender, não conseguiram compreender. Vamos terminar esse capítulo hoje, gente? Vamos lá? Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Jesus consegue ver a traição como uma introdução da sua glorificação. Isso é consciência do que veio fazer. Isso é consciência do que é. Jesus ele tinha consciência de quem ele era em Deus. E essa consciência temos que ter em nós. Em nós. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, olha essa expressão de João, tá, gente? Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou,
vós não podeis ir. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis a uns outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Interessante é que no Antigo Testamento fala, ama o próximo como a ti mesmo. Jesus diz, não, agora vocês têm que amar como eu amo. Eu sou o modelo para vocês. Vocês devem conduzir o relacionamento de vocês baseado nas minhas atitudes, disse Jesus. É aí que vocês devem. E eu quero terminar com: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu quero terminar nessa tarde com o texto que Pedro é avisado. Eu queria que você prestasse muita atenção. Capítulo ainda 13, versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Ô mestre, por onde é que o senhor vai? Vocês estão percebendo uma coisa aqui, gente? É que esse trecho do Evangelho de João, do capítulo 12, capítulo 11, até o último capítulo, é uma despedida de Jesus. E nenhuma despedida, gente, é confortável quando se ama. Nenhuma despedida, ela é prazerosa quando se tem amor. Quando Jesus fala que para onde eu vou, vocês não podem ir, aí Pedro pergunta logo: e para onde é que o senhor vai? Fala para nós. Ficar sem o Senhor não tem condições. Ficar sem o Senhor não tem condições. Para onde é que o senhor vai? Sem o Senhor não tem sentido. Não tem sentido. Por onde é que o senhor vai? Ah, irmão, se despedir de Jesus deve ter sido algo muito difícil, gente. Despedida de Jesus é esse rompimento de Jesus com os discípulos, fisicamente falando, é algo muito doloroso. Foi pouco tempo, né? 3 anos. Vai ser 3 anos e 6 meses. Mas não é fácil, não. Ouvir o Senhor dizendo: eu vou ter que ir. E Pedro expressa mais uma vez sua paixão e fala: Senhor, por onde é que o Senhor vai? Por onde é que o Senhor vai? Eu quero ir com o Senhor. Pedro, é o seguinte, tu não pode ir agora não. Agora você não pode não. Mas quem sabe você vai lá na frente. Com certeza, lá na frente você vai comigo. Versículo 37, respondeu-lhe Pedro: Senhor, por onde não posso seguir-te agora? Porque não posso seguir-te agora. Por ti darei a própria vida. Ele até deu a vida por Jesus. Mas antes ele negou a Jesus. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque quando Pedro fala que dar-te-ei a minha vida por ti, Pedro ainda estava confiando no braço dele. E evangelho não se confia no braço. Evangelho se confia na graça. Então foi necessário Pedro negar a Jesus para que ele aprendesse a confiar na graça. Tem coisas na vida da gente que, por mais absurdo que sejam, elas são necessárias
para que a gente aprenda a confiar na graça. Sabia disso? E se for possível, até cometer alguns erros, para você entender que não é o teu jejum, não é a tua oração, mas é a graça que faz toda a diferença. É a graça. Pedro diz, olha, porque eu te darei minha própria vida, Jesus. Em outro momento do mesmo texto, nos evangelhos sinóticos, ele fala assim, ó, ainda que todos te abandonem, ele deprecia os outros discípulos. Aí ele diz, eu jamais te negarei. Paizinho, Pedro não tinha entendido nada. E só lembrando que tudo isso acontece numa ceia. Pessoas brigando pelo poder. Olha o tipo de pessoas que tem na ceia que Cristo estava organizando. Quanto mais na ceia que você organiza, pastor. Tinha traidores, tinha soberbos, tinha aqueles que confiavam em si. Por isso, nós temos que entender que nós estamos sendo trabalhados. Ah, não vou cear porque eu não estou bem. Então não vai cear nunca. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Claro, se você não quer comer de jeito nenhum, a sua privacidade ela é respeitada. Certa vez numa ceia, uma irmã, chorando muito, muito mesmo. O irmão passou com cálice, ela não pegou, e nem o pão. O irmão me chamou, fui lá. Aí eu disse, por que você não quer cear, irmão? Não, pastor, porque eu pequei. Ah, você está chorando por causa do seu pecado? Certo. Então você está mais digna de ceiar do que eu. Ela tomou um susto. O senhor pecou também? Bem, João disse que nós pecamos todos os dias. Só que tem uma diferença grande aqui. Aí disse, qual? É que você está chorando pelos seus pecados e eu não estou pelos meus. Então você está muito mais apta do que eu para cear. Irmãos, ela pegou aquele pão e aquele vinho, ela ceou com tanta alegria naquele dia. Ninguém tem direito de tomar ceia de ninguém, irmãos. Isso é uma decisão da pessoa. Então, nesse ambiente aqui tinha todo tipo de gente. Os 12 discípulos representavam uma gama de gente. Uma gama de gente. Era Tiago e João brigando para quem era o maior na ceia. Era o traidor na pessoa de Judas. Era o Pedro que confiava em si, superior a todos os outros. O mais interessante é Jesus suportar tudo isso numa ceia. E o texto termina, gente, dizendo o seguinte: respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade vos digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Só 3 vezes. Quando Pedro nega Jesus, irmãos, sabe o que acontece? Quando Pedro nega Jesus, Jesus está passando e escuta quando Pedro nega. Pensa nisso nessa tarde. Esse foi mais um manifesto do Evangelho, queridos, para a glória de Deus. Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Diego Abreu, seja bem-vindo. João Fernandes, grande parceiro da ICB Palmeiras, na liderança do pastor Valmir. Irmã Denise, muita gente de Deus. Francisco
E Cacildo, seja bem-vindo, campeão. Deus abençoe todo mundo que está por aqui. Que a graça do Pai esteja com vocês. Que coisa boa, né? Ter vocês aqui com a gente nessa tarde agraciada, que o Paizinho nos dá. Que tarde maravilhosa que o nosso Pai nos concedeu. Ter você aqui conosco. Deixa eu ver quem está mais por aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem chegou por aqui também com a gente. Crescer conosco. Irmã Maria Aparecida, Adriana Ramos, todo mundo aqui, adorando e exaltando ao Senhor. A gente vai já orar, todo mundo junto. Aprendemos a palavra do Senhor já hoje. A gente terminou o capítulo 13. Eu vou conversar com o pastor Júnior, acho que amanhã a gente vai bater um papo sobre o capítulo 14 do Evangelho que escreveu São João, gente. Vai ser muito top. Divulga amanhã, tá, gente? A partir das 15 horas e 20 minutos, nós já estamos online com os irmãos, no máximo 3h30, e a gente já vai estar juntos, crescendo na palavra de Deus. Gente, ó, vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado pela tua presença, pela tua comunhão conosco, e pela explicação do texto, e pela iluminação que o Senhor nos deu, e pela grande permissão de poder olhar para esse livro. Muito obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, a gente fica por aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Segue a gente no Instagram, você que não tem nosso Instagram, Washington Silva 20. Gente, outra coisa também, nós temos um canal no YouTube, já existe aplicativos, né, que pode fazer a transmissão sem precisar ter 1000 inscritos, mas eu não quero fazer isso agora, eu quero que você se inscreva lá, porque nós temos esse projeto de lá na frente, nós fazemos as nossas transmissões pelo canal do YouTube, tá bom? E vai ser muito legal isso, porque você vai poder assistir a televisão, vai ser muito mais cômodo para você, tá bom? Apesar que se você já deseja que a gente fizesse isso pelo YouTube, quem sabe a gente já pode também já acelerar esse processo, já fazer pelo YouTube mesmo, e você de casa já nos acompanha pelo YouTube, tá bom? Vai lá, faz campanha, divulga, tá bom, gente? Nossa única intenção no canal do YouTube não é querer aparecer, nada disso. Que tanto de gente que pudesse ser alcançado, melhor ainda. Eu sempre penso assim, um dia a gente vai ter que partir, um dia a gente vai para a eternidade, e aí fica tudo aí para o pessoal aprender, crescer. Eu acho que eu quero deixar esse legado. Eu não vejo isso como herança, eu vejo isso como legado. Então isso é o que é importante. Amém, gente? Então vai lá, o canal do YouTube é OME, o Manifesto do Evangelho, tá? O Manifesto do Evangelho. Tem muitos vídeos que vocês já assistiram, a gente está colocando aos poucos, mas é um projeto futuro, tá bom? Deus abençoe vocês, todo mundo aí, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até amanhã, se o nosso Paizinho permitir, tá? Até amanhã, gente. Fiquem na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que o Paizinho, Ele cuide de você, como se só existisse você para ser cuidado. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem na paz e que o Pai te abençoe, em nome de Jesus.